indignada com o meu país, com o rumo que o meu país está tomando. A bandeira do meu país é ordem e progresso. Eu estou vendo o meu país em desordem e retrocesso. Eu quero o meu país de volta e ter orgulho de ser brasileira novamente. Me sinto ofendido com a resposta que o governo dá aos protestos, dizendo que quem está protestando é os ricos e os brancos. Com isso, ele afronta os negros e pobres, como se nós não tivéssemos discernimento, capacidade de raciocinar. Nós não queremos PT mais. Inclusive, reivindicamos a extinção total do partido do PT. Se for para sair o PT, que saia. Nós somos a favor do que tiver dentro da lei, entendeu? Ela pode ser cassada, porque ela participou do Petrolão, sabe? Ela foi presidente do Conselho da Petrobras. Se ela não assinou participando diretamente, indiretamente ela foi muito incompetente. Porque uma presidente que não sabe ler um documento que está assinando, ela não serve nem para ser dona de casa. Nós não fazemos acordo, nós queremos a renúncia ou a cassação ou o impeachment da Dilma, a extinção do partido do PT. Ele quebrou o Brasil, ele acabou com o Brasil. Aliás, esse partido não é partido político, é uma organização criminosa que se infiltrou, tem um projeto de poder que é instalar a ditadura comunista bolivariana no Brasil, e a gente não quer isso. A nossa bandeira é essa aqui. Jamais vai ser vermelha, essa bandeira é verde e amarela. Eu acho que não o impeachment da Dilma, apesar do meu cartaz estar escrito fora Dilma, mas eu acho que mais para usar o símbolo do comunismo, que ela é comunista. Não o impeachment porque não tem causa jurídica para isso, a gente sabe. Quer dizer, eu pelo menos sei. Mas eu acho que é uma forma de a gente demonstrar que a gente não está satisfeito com o atual governo, entendeu? Não vim pedir impeachment, só mostrar mesmo que o comunismo não é legal, nunca foi, só funciona em livro de história do MEC. Eu acho que já está tudo já definido, mas eu acho que a gente tem que manifestar a nossa indignação. Eu falo que está tudo definido por isso, porque a gente sabe da nova ordem mundial, né? A gente sabe que Dilma foi eleita de acordo com a manipulação das urnas eletrônicas. A gente sabe que por trás da Dilma tem uma esquerda muito violenta, muito forte, né? Que inclusive de países, né? Que tem interesses no Brasil. Né? E outra coisa, a gente sabe muito bem que tudo está sendo montado calado, de forma velada. Por que de forma velada? Porque desde a época de Nero, da Roma Antiga, já se dizia: dê pão e circo para o povo. Essas novelas que estão aterrorizando as pessoas, que estão assim, assustando as pessoas de tanta imoralidade, de falta de ética. Outra coisa, o futebol, esses jogos, tudo isso é tudo para distrair o brasileiro, distrair o povo. E o povo, nosso povo, está dormindo, porque o comunismo já está sendo implantado há muito tempo. Eu acho que a Dilma deve sofrer a cassação do mandato dela, deve ser impeachment para ela. Você acha que o governo militar seria melhor? Não. Você acha que quem deveria ficar no lugar da Dilma? Não sei ainda, porque não tem político que possa assumir ainda. Essa questão de dizer que o impeachment seria um golpismo, seria uma forma ilegal ou inconstitucional, isso não é verdade, porque Tancredo Neves, na época em que ele lutou pela direta já, ele lutou contra a Constituição, as Constituições de 67 e 69. Quando Tiradentes se revoltou contra o poder lusitano, lá no caso da derrama, havia também uma lei. Então, lutar contra a lei não é nada demais, desde que essa lei seja injusta e inadequada.
resultado das eleições, bom, eu tenho suspeita que houve fraude, né? Se não nas urnas, mas houve um estelionato eleitoral, com compra de votos, com ameaças, com mentiras, com chantagens. Não, sem auditoria é fraude, isso aí em qualquer país do mundo. Isso não existe eleição sem possibilidade de recontagem de votos. Isso aí, 30 pessoas apenas no Tribunal Federal Superior puderam ver isso. Isso aí é um absurdo. Eu acompanho o Movimento Brasil Livre porque eu acho que o Revoltados Online ele é muito, sabe, tipo, meio orkutizado. Tipo, ele é muito revoltadão mesmo. Eu acho que não tem necessidade disso. Muita raiva, assim. Eu acho que não tem necessidade. E o que é que você considera positivo no Brasil Livre? Eu acho que ele tá mostrando que a oposição é o povo e nenhum partido político. Apesar do Aécio ter falado, né, ter apoiado, mas, tipo, vir aqui mesmo ele não vem. Eu acho que não tem nenhum líder no palanque, por exemplo. A senhora se informa sobre política através de que meios? A senhora confia em quem? A internet. Olha, eu confio porque eu procuro pesquisar sites confiáveis. As fontes de informação fora a mídia, eu tenho que escrever um cartaz sobre a mídia, porque fora a mídia que comanda mesmo não dá devida credibilidade para as pessoas que não estão a favor do PT e não estão a favor do comunismo, não estão a favor desse liberalismo e esquerdismo que está por aí. Porque o que eu estou pedindo é para o povo acordar. Você entendeu? Eu quero que o povo acorda, que o povo deixe um pouco essas novelas que a Globo é uma manipuladora. A Globo manipula essa imprensa. A imprensa sabe de tudo, mas 90% da nossa imprensa ela é esquerdista. Você está entendendo? E não divulga. Por exemplo, a Folha de São Paulo. Todo mundo sabe que a Folha é esquerda. Por que a Folha não divulga nada? Uma das questões mais interessantes e mais debatidas hoje no Brasil seria em que medida esses grupos de indivíduos de perfil ideológico de direita apoiariam a democracia ou seriam saudosos de uma solução mais ditatorial. O questionário, portanto, ele pretende verificar em que medida que os indivíduos podem aderir à democracia e qual a concepção que eles têm de democracia. Nos parece ser um tema central na ciência política, o estudo dos discursos democráticos e antidemocráticos que têm surgido nesses grupos de extrema-direita. Impeachment sim, intervenção não. Impeachment sim, intervenção não. Eu não quero ditadura nem do PT, nem do militar. Eu quero democracia. Intervenção militar! 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 Eu quero impeachment, não quero intervenção. Os três ministros da defesa, tudo petista. Ministro do Exército, ministro da Marinha, ministro petista, tudo petista. Quem falou isso? Quem escolheu? Jacques Wagner, ministro da Defesa, Jacques Wagner, terrorista. O ministro da Defesa é um terrorista. O ministro da Defesa é um terrorista. O senhor é a favor da intervenção militar? No último caso, sim, se tirar o PT de lá. E outros partidos políticos atenderiam o senhor? Não gosto de partido político. O senhor é a favor da extinção dos partidos? Se possível, todos, sem exceção. Fechar o Congresso? Fechar o Congresso. Olha, intervenção militar está na Constituição, mas eu, pessoalmente, eu não defendo. Mas se em último caso for necessário... A única alternativa, vou ser sincera para você, é uma intervenção militar, não tem outra coisa. Que eu não queria que fosse dessa forma, porque eu sou a favor da democracia, mas eu acho que tem que ter uma intervenção militar para fazer uma nova eleição. Você pode observar que tem gente pedindo intervenção militar, né? Pelo amor de Deus, o que essa galera tá arrumando, velho? Nada a ver. A Venezuela hoje é puro comunismo. Os venezuelanos estão pedindo apoio ao mundo inteiro. E o que vocês estão fazendo pela Venezuela? Nada. O Lula foi lá fazer campanha pro Maduro. O Lula e a Dilma foram fazer campanha pro Maduro. Vocês querem comunismo nesse país? Vocês querem impeachment? Nós queremos intervenção militar. Sabe por quê? Porque tirar a Dilma não resolve, gente. Todos eles
eles são da mesma... Todos eles são iguais. Por que o Aécio não falou no comunismo que está sendo implantado? Por que a oposição não falou? Se o Aécio tivesse falado que o comunismo estava sendo implantado no Brasil, você pode ter certeza que ele ia ganhar as eleições. Mas por que ele não falou? Porque o PSDB também apoia a esquerda, só que eles não têm peito para colocar a esquerda. Você acha que o Brasil tem jeito? Tem, mas primeiro tem que tirar esse povo, todos esses políticos do governo. Primeiro fazer intervenção constitucional e colocar os militares, e depois que organizar o país a gente vê o que faz. Se não, eu não diria uma eleição nos moldes que foi feita, da maneira, mas eu acho que precisa haver uma reformulação. Eu sou até a favor que haja uma intervenção militar, né? Não ditadura ou um golpe. Eu não sei como é que funciona esses mecanismos. Eu vim reivindicar a intervenção militar, porque o Brasil não tem solução, nesse momento, de colocar todos os corruptos na cadeia, porque nós temos um STF corrompido, juízes corrompidos, a OAB corrompida. Eu pergunto, como que nós vamos organizar e moralizar esse país? Deve haver uma reformulação já, né? Não deixar que eles façam a reforma política. Tem que haver uma ruptura no sistema, entendeu? E fazer tudo de novo. Eu sou contra qualquer retomada do poder pelos militares. Sou radicalmente contra isso. Eu votei no PSDB, mas eu não acho que ele é oposição, tá? Porque ele é mais mole do que todo mundo junto. É a primeira vez que venho na manifestação, porque da outra vez eu estava viajando a trabalho. Mas eu também não participei de 2013 e porque eu acho que foi mais orquestrado assim pelo governo mesmo. E eu acho que agora é mais o povo mesmo. Não tem muita, você não vê nenhuma liderança falando, eu sou o líder dos conservadores ou o líder. Não existe isso. Tá todo mundo indignado e todo mundo querendo que saia esse governo. Está muito boa a manifestação e nós vamos continuar manifestando até a corrupção acabar. Mas esse movimento é muito forte. Acho que o movimento tem que amadurecer com uma postura política. Não estou dizendo partidária. É bom que haja movimento dessa natureza e que não se misture com o partido. Os partidos não têm a mínima chance de entrar e eles não têm aceitabilidade aqui. Nenhum deles, muito menos o PT, que é Partido Trabalhador, que se diz Partido Trabalhador. A senhora se considera em que classe? Desculpa a expressão, classe média fudida. Somos todos nós brasileiros. É legal, porque desde que as pessoas vejam umas às outras, a gente pode se reconhecer um no outro. Então, é positivo por isso. Nós estamos nos reunindo aqui, tomado do mesmo espírito que há 226 anos atrás os Inconfidentes fizeram lá em Ouro Preto. Você acha que o Brasil tem jeito? Tem, claro. A nós aqui. Olha que maravilha que está hoje aqui. O Brasil só tem jeito se a gente for para as ruas e resolver esse problema e tirar o PT do governo. É só assim que vai funcionar. Acho que de uma forma geral deve haver uma reforma política. Não só essa reforma que a Dilma está querendo reformar, não é isso. Não deve ser promovida por ela porque ela não tem moral para fazer essa reforma, né, política. Eu acho que deve ser uma reforma política ampla, em termos de partidos, diminuir o número de partidos, deve limitar gastos de
campanha. Não tem ninguém que representa a gente. A AES também não representa a gente. Eles fazem uma pseudo-oposição e ninguém confia mais neles. Eu acho que os partidos, em sua grande maioria, são como se fossem facções criminosas. A sociedade brasileira tem que partir para fazer uma verdadeira reforma política. Aí sim, porque essa política que está aí é aquilo que Marina pregava. Nós precisamos de pregar uma nova política, né? Ela falava sempre. Um movimento como esse é um movimento de rua. A gente não consegue fazer política sem rua. O Castro Alves, no tempo dele, quando ele tinha 23 anos, ele afirmava: a praça é do povo como o céu é do condor. Então nós estamos seguindo aquilo que Castro Alves disse, quer dizer, fazendo com que a praça seja do povo. Por outro lado, na classificação mais usual da ciência política, além da adesão à democracia, há outras configurações que são importantes serem perfiladas para destacar algumas características ideológicas. Por exemplo, a ideia de igualdade, a ideia de justiça. Essas características de igualdade e apoio à justiça social são mais encontradas nos grupos ideologicamente situados à esquerda. No entanto, a ideia de mais liberdade, uma redução do Estado e menos intervenção do Estado nas questões individuais podem ser encontradas nos grupos mais à direita. Então nós tentamos verificar as ideias de igualdade, as ideias de justiça, o apoio à questão da inclusão. Além dessas variáveis, nos parece claro que existe no Brasil, influenciados ou não pela campanha eleitoral, uma percepção negativa desses grupos em relação aos mais pobres, ou seja, àqueles que estão incluídos através de programas sociais, como o Programa Mais Médicos e o Programa Bolsa Família. Um outro discurso que tem surgido dentro desse grupo é um discurso anti algumas regiões do país, ou seja, um certo anti-nordestinismo. Então, o questionário vai verificar se isso corresponde apenas a discursos que circulam só dentro das redes sociais ou se esses discursos efetivamente encontram eco dentro deste novo grupo emergente de direita. Vocês acham que o PT conseguiu melhorar um pouco a vida dos brasileiros, os governos do PT? Melhorar o quê? Imagina, isso é uma falácia, isso é uma mentira. Não, acho que é bom que as pessoas pobres tenham sido beneficiadas. Assim, é ruim que elas estejam reféns disso. Dar dinheiro para os pobres, movimentar a economia, dar Bolsa Família, esse não é o problema é ficar só nisso e fazer disso palanque eleitoral e fazer disso o cabresto das pessoas. Eu comparo a situação dos pobres no Brasil hoje como os negros na senzala, né? Que vivia dos restos, mas eles iam para onde? Né? Não tinha, achava e amava os senhores, né? Ia fugir para onde? Então, ele não melhorou a situação, porque o salário mínimo, os benefícios sociais não dá condição de você viver. O que a senhora pensa do Bolsa Família? Totalmente contra. A Bolsa Família, ela poderia ficar até um certo ponto para poder atender a necessidade dos mais carentes. Depois, fazer uma política voltada para esse pessoal poder trabalhar, ter dinheiro e poder comprar a sua comida. Bolsa Família é um programa de assistência social ótimo, eu acho que ajuda. E acho que deveria ter mais, para o pobre ter a dignidade, começar a ter a dignidade dele. Eu acho que ajuda também, é importante para o país, mas a eficiência dele tem que ser medida por as pessoas que deixam de receber. Quem criou o MST, quem deu asas para o MST foi a FHC lá atrás. Então não está piorando para os pobres, assim. Está piorando para o geral. E os pobres estão no meio. Você pensa das cotas raciais? De quem? Eu não concordo também,
porque eu acho que é uma oficialização do racismo e do preconceito. Bom, a ideia foi selecionar um conjunto de alunos que tinham interesse no tema, que estavam envolvidos com cursos ligados à área, capacitá-los para que eles pudessem ser os aplicadores dos questionários, que eles pudessem conduzir o processo de coleta de dados. Nós sentamos a equipe junto com o grupo de opinião pública para elaborar o questionário. Usamos algumas questões que são padrões em pesquisas de opinião, criamos outras questões e também tentamos fazer perguntas que pudessem comparar essa pesquisa com pesquisas já realizadas anteriormente. Uma vez que o questionário foi elaborado, nós recrutamos dentro da equipe de alunos da universidade um conjunto de alunos que tinham interesse no tema, que se disponibilizaram para participar do projeto. Reunimos esses alunos, apresentamos o questionário, discutimos a metodologia, discutimos a postura, discutimos os procedimentos técnicos. Outras questões precisam ser respondidas. Os efeitos do ajuste fiscal poderão expandir esse perfil ideológico que é identificado como centro-direita? As consequências econômicas poderão seduzir para esse espectro ideológico segmentos sob maior influência do governo e do PT, sobretudo os recém-chegados à nova classe C? Pelo perfil dos manifestantes, pode-se concluir que estamos diante de um fenômeno no qual os grupos de direita moderada e radical tomaram as ruas e sua coesão reside no forte antipetismo, seja pela corrupção denunciada nesse partido, seja pelas políticas exitosas de inclusão social, que geram resistências ideológicas.